dessa cara aqui, ou de bruxa ou do batom roxo, né? Mas tô aqui, passei um batom pra você na sua última aula do dia. Já tomei 2 Coca-Colas com café hoje, uma na hora do almoço e uma agora. Quero ver se você vai aguentar o ritmo aqui dessa aula, dessa última aula do dia. Então fique com a gente, fica aqui, tira tua dúvida. Tô vendo aqui que a galera tá falando aqui. E é isso, né? Na semana passada, nós conversamos sobre... Tava um tum-tum-tum, bate-tum aqui, uma obra sem fim. Mas eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha revisto a aula, feito exercício e revisado. E hoje a gente vai falar de uma coisa que tá muito no teu dia a dia, cara. Tá, parece que não, o nome é difícil, o nome é complicado, mas ele tá muito no teu dia a dia, que é a famosa cinética química. A cinética química é a parte da química que vai estudar a velocidade das reações. Para uma reação química acontecer, ela pode acontecer, na verdade, para as reações químicas, elas podem acontecer de forma muito lenta. Tem reações químicas que demoram 5 dias para acontecer. Tem reações químicas que acontecem muito rapidamente, quase que espontaneamente. E existem reações químicas que nem acontecem. A gente vai começar a estudar isso. A cinética química é a parte da química que estuda as velocidades das reações. A velocidade de uma reação é dada pela rapidez com que os reagentes são consumidos ou pela rapidez com que os produtos são produzidos. É o choque entre as moléculas. Para a gente entender melhor, a gente precisa analisar o que a gente chama de teoria das colisões. Quando eu penso em colisão, eu estou pensando em choque, tá? Uma das condições fundamentais para que uma reação aconteça é que as moléculas ou partículas dos reagentes precisam entrar em contato de modo efetivo. E aí eu até coloquei para você aqui um desenho para você entender. Carol, vão me perguntar se a reação vai acontecer? Não, eu estou te ensinando a química por trás do que tu precisa saber. Só para você achar mais legal, mais interessante, tá? Imagina que eu tenho H2 e I2, tá? Quando eu encosto ali, quando eles vão se encostar, quando essas substâncias, quando esses reagentes vão se encostar, você concorda comigo que eles vão se encostar perfeitamente, que quase? Vão se encostar quase que por completo? Eu tenho ali um modo efetivo de colisão. Esse modo efetivo de colisão faz com que a minha reação aconteça bem. Faz com que a minha reação aconteça. Porque imagina se eu faço isso aqui, ó. Calma aí que eu vou achar outra caneta de outra cor. Tá aqui. Se eu faço isso aqui, imagina que eu vou encostar essas moléculas umas nas outras. Elas não vão se encostar perfeitamente, né? Então, ou essa reação não acontece, ou essa reação vai acontecer muito lentamente. Isso é teoria das colisões. Então, eu preciso, para que minha reação química aconteça, que as minhas moléculas se choquem. Ponto. Primeira coisa. Segunda coisa, é que eu tenha uma energia mínima para que a reação aconteça. Quase que uma energia de estopim, sabe? Uma energia de start, uma energia de início. A gente chama essa energia de início, de start, de energia de ativação. O nome já diz, né? Você vai ativar algo a acontecer. Beleza? Então eu preciso, para que uma reação aconteça e tenha velocidade, de 2 coisas. Da teoria dos choques ou da teoria das colisões, mesma coisa. E dessa energia mínima necessária para acontecer. Se eu não tenho essa energia mínima necessária para acontecer e a reação acontecer, a gente chama essa reação de reação espontânea.
Ela não precisa da energia para acontecer, mas ela acontece. Então, é como se eu tivesse uma reação espontânea, tá? Beleza? Aí, eu quero só te lembrar aqui uma coisa também, que você aprendeu lá com o Alan, quando você falou de termoquímica. Você com certeza viu esses gráficos aqui, ó. Na termoquímica. Tchanf, 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 tchanf. E pode ser que você tenha isso. Eita, não, isso não, que isso tá feio, mas calma aí. Que você tenha isso. Aqui eu tenho reagente, lembra? Produto. Aqui o caminho da reação, aqui a minha entalpia. Calor, energia. Aqui a minha entalpia, aqui o meu caminho de reação. Reagente, produto. Aqui a minha entalpia, aqui o meu caminho de reação, reagente, produto. Quando você observa isso, você observa duas coisas importantes. Essa reação é classificada como uma reação exotérmica. O calor que eu tenho antes não é o mesmo calor depois da reação do meu produto. Então, eu perdi calor. O calor que eu tenho depois não é o mesmo da reação que eu tinha antes. Eu ganhei calor, eu tenho uma quantidade de calor maior. Aqui a minha reação é uma reação endotérmica. Aqui também é uma reação exotérmica, mas olha o que eu quero te mostrar. Isso aqui é como se fosse a minha energia de ativação. Essa energia de início, essa energia de estopim. A reação, né? Ganha calor e aí sim começa a produzir o meu produto. A reação ganha calor e aí ela começa a produzir o meu produto. Então, essa energia que ela ganha para começar a produzir o meu produto, essa energia que ela ganha para começar a produzir o meu produto, é o que eu chamo de energia de ativação, foi o que eu acabei de te mostrar. Aqui, eu não tenho. Sai do reagente já produzindo o produto. Essa reação pode ser classificada como uma reação espontânea. Não tem energia de ativação, mas acontece. Beleza? Tira um print lá, se você quiser, e vem pra cá. Fechado? E aí, a gente conversa um pouquinho sobre velocidade média. Então, beleza, eu já entendi que as minhas reações, elas acontecem quando elas têm entalpia, energia de ativação, né, uma energia mínima de ativação, e quando ela tem choques efetivos. Beleza. Já sei que ela acontece. Com que velocidade ela acontece? E aí você consegue calcular a velocidade, que a gente vai aprender na próxima aula, mas a gente pode tirar ali uma velocidade média. Quando eu falo pro Renan assim, Renan, eu fui correr. Eu corri 6 quilômetros em 30 minutos. Eu consigo tirar a minha velocidade média. São 6 quilômetros, é a minha distância pelo tempo. Você aprendeu isso na física. Na química, a velocidade média é a mesma coisa. Só que ao invés de ser distância, até porque eu não estou falando de distância, eu estou falando de quantidade, eu estou falando de mol, a velocidade média é a variação do número de mols pelo tempo. Ou seja, é a razão entre a variação da concentração em mol pela variação do tempo. Ou seja, se eu disser para você que eu consumi, que o meu reagente reagiu 2 mols em 1 minuto, você vai ter 2 dividido por 1. Ou 2 mols em 2 minutos. 2 dividido por 2 quer dizer que eu consumi 1 mol a cada 1 minuto. É velocidade média de reação. Então, sempre que eu pensar em velocidade média, eu estou pensando em quanto foi consumido pelo tempo ou quanto foi produzido pelo tempo. Então, a velocidade média é sempre ΔMol por ΔT. Combinado? Vocês estão entendendo? Está acompanhando até aqui? Agora, a gente entra no nosso assunto legal, que eu acho legal, né? Que é o que cai no Enem. Vou te mostrar uma questão do ano passado que cai no Enem. A reação química acontece.
Ela acontece, ela tem a velocidade dela, ela tem a energia de ativação dela, ela faz o que ela quer. Agente externo, o agente externo, ou agentes externos podem alterar essa velocidade de reação. São 5, vou pro 4. Mas vou pro 4 só para escrever, porque eu vou pros lados. Tá? O povo falou que foi muito rápido o print, não? Falou que foi print na velocidade da luz. Foi. Aí, quando eu falo para você que as suas reações químicas, elas podem sofrer alterações nas velocidades, elas podem. Quais são os fatores que alteram essas velocidades? São 5. Concentração. Eu não sei se eu vou falar na ordem ali, tá? Que tá lá, só tô colocando aqui. Concentração, temperatura, pressão, superfície de contato e catalisador. Esses são os 5 fatores que podem alterar a velocidade de uma reação. Ela tem a velocidade dela, eu posso mexer naqueles 5 e eu vou mudar essa velocidade. Eu vou te explicar agora como. Lembra que eu comecei a aula te falando sobre a teoria das colisões? Pois é para quando a gente chegasse aqui a gente entendesse melhor. Quando eu mexo na concentração, imagina. Lembra que eu falei que as moléculas, elas se chocam? Pois é. Se eu coloco ali mais moléculas vão estar disponíveis para choque. Se mais moléculas vão estar disponíveis para choque, mais choques. Se mais choques, mais rápida. Lembra que o que influencia na velocidade de uma reação são os choques efetivos e a energia de ativação. Imagina que eu olho para cá. Aqui eu tenho essa quantidade de moléculas. Elas vão se chocar ali, beleza. Mas eu vou lá e aumento a concentração delas. Eu coloco molécula para caraca. Se eu coloco molécula para caraca, no mesmo volume, na mesma... eu não estou falando de aumentar a solução, estou falando de aumentar soluto, estou falando de aumentar quantidade. Tá aqui, elas estão se chocando. Mas eu vou lá, no meu mesmo volume, e vou aumentar a concentração. Eu vou aumentar a quantidade de moléculas. Se eu vou aumentar a quantidade de moléculas, elas vão se chocar mais, porque elas vão ter maior colisão. Com isso, a minha velocidade é mais rápida. Então, se eu aumento a concentração, eu aumento os choques efetivos. Aumentando os choques efetivos, eu aumento a velocidade. Então, quanto maior a concentração, isso aqui é concentração, tá? Maior a minha velocidade. Beleza? Aí eu vou te dar um exemplo. Se eu pego uma concentração 0,4 molar e 0,8 molar, a velocidade em 0,8 é quase que o dobro. É muito maior. Tem maior concentração. Fechado? Vou para o meu segundo. Temperatura. Imagina, aqui no ProEnem não tem muito isso não, porque aqui o povo adora um frio, nunca vi. Mas imagina que eu chego aqui e desligo todos os ar-condicionados e continuamos trabalhando. A gente vai começar a amarrar o cabelo, se abanar, tirar o casaco. Fica mais agitado o ambiente. É igual as moléculas. Se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando o grau de agitação das minhas moléculas. Se eu estou aumentando a minha temperatura, mais agitadas elas estão. Se mais agitadas elas estão, maior o choque. Imagina, eu estou aumentando a temperatura, esse meu grau de agitação vai ser maior. Se esse meu grau de agitação é maior, o que você acha que vai acontecer com as minhas moléculas? Elas vão se chocar mais. Se elas vão se chocar mais, a minha velocidade vai ser maior. A temperatura aumenta o grau de agitação das moléculas. Aumentando assim,
o choque entre elas. Logo, o aumento da velocidade. Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade. Se eu faço uma reação química, quer ver uma parada? Vou dissolver um sorrisal, tá? Eu pego esse sorrisal, eu pego esse sorrisal na água gelada que eu acabei de tirar da geladeira. Na mesma quantidade de água, eu pego um outro sorrisal, só que essa água agora, ela tá na temperatura ambiente. Peguei a água diretamente da geladeira, peguei a água da temperatura ambiente. Joguei os dois sorrisais. Qual vai dissolver mais rápido? O da temperatura ambiente ou o da água da geladeira? O da temperatura ambiente. Ele vai dissolver mais rápido porque a minha temperatura da água está maior. Se está maior, eu estou aumentando o grau de agitação das minhas moléculas, a minha velocidade é mais rápida. Quer ver uma outra coisa? Por que você coloca comida na geladeira? Foi uma questão do Enem já, essa que eu estou te falando agora. Por que você coloca a comida na geladeira? Para ela não estragar. E por quê? Porque a temperatura maior faz com que a minha comida desintegre, decomponha, azede mais rápido, porque a minha temperatura é maior. Tudo bem? Lembra sempre do exemplo da geladeira. Eu coloco na geladeira para evitar ou para demorar mais a comida a estragar. Então, o aumento da temperatura acelera a minha reação. Beleza? Para comer depois, com certeza, galego. Em casa, eu vou chegar em casa agora, eu fiz panqueca. Acho que eu fiz panqueca hoje é que dia? Terça, domingo. Tô comendo panqueca desde domingo, porque eu botei na geladeira. Enfim, é isso aí. Me conta o que tu vai comer. E aí, eu venho para a superfície de contato, que é a mesma ideia de sorrisal. Imagina que a Bia pegou um sorrisal de dentro da mochila dela, que ela deixou lá um tempão. O sorrisal tá todo amassarocado. Todo maçarocado. Aí ela vai fazer o sorrisal na aguinha dela lá. Colocou. Ele vai dissolver muito mais rápido. Porque a superfície de contato dele é maior. Cuidado agora, que eu quero que você entenda. Superfície de contato é exatamente esse nome. Superfície de contato. O quanto de contato aquilo vai entrar com o outro reagente. Quando você vai fazer já que a gente está falando de comida aqui, né? Quando a gente vai fazer uma carne, você pode, ou frango, tanto faz. Você pode fazer inteira e toda picadinha. Qual vai cozinhar mais rápido? A carne inteira ou a carne toda picadinha? A carne toda picadinha. Por quê? Porque a superfície de contato da carne toda picadinha é maior. Todo aquele meu picadinho vai encontrar a panela. Então, eu tenho uma superfície de contato, eu vou ter um contato maior quando eu tenho menor tamanho. O menor tamanho faz com que a minha molécula encontre o outro com maior facilidade. Então, aumentar a superfície de contato é diminuir o tamanho. Uma questão do Enem que caiu há uns 2 anos atrás foi falando para você sobre materiais nanocatalíticos, tá? Ele perguntava qual era o fator que fazia com que a minha reação fosse mais acelerada. Não era o catalítico, era o nano. Nano é uma escala de 10 a menos 9. É um negócio muito, muito, muito pequenininho. Então, quando eu falo que eu tenho material nanocatalítico, eu tenho material muito, muito, muito pequenininho. Logo, eu estou aumentando a superfície de contato. Logo, a minha velocidade é maior. Então, quando eu falo que eu estou aumentando a superfície de contato, olha o que eu vou fazer para você memorizar. Diminuir tamanho. Quando eu aumento a superfície de contato, eu aumento a velocidade. Entenderam a história do catalítico? Entenderam a história do nanocatalítico? Pressão, para começar. A pressão só existe em coisa gasosa. Então, a pressão só vai alterar a velocidade de alguma coisa se eu tiver sistemas gasosos. Aí foi o que eu escrevi para você.
O efeito da pressão só funciona quando os reagentes estão no estado gasoso. Aí olha para essas duas coisas aqui para você entender. As minhas moléculas, elas estavam aqui. Elas vão se chocar, vão se chocar, vão se chocar, beleza. Se eu aumento a pressão, o que acontece com o meu volume? Ele diminui. Se eu aumento a pressão, o meu volume diminui. Se o meu volume diminui, essas minhas moléculas, elas estão mais agrupadas. Tem menos espaço. Se eu estou diminuindo o volume, tem menos espaço. Se tem menos espaço, elas vão fazer o quê? Se chocar mais. Logo, a minha velocidade é maior. Primeiro, só vai acontecer mudança na velocidade em pressão se eu tiver estado gasoso. Ponto. O aumento da pressão diminui o meu volume. Logo, diminui o espaço entre as minhas moléculas. Se diminui o espaço entre as minhas moléculas, elas vão se chocar mais. Se elas vão se chocar mais, a reação acontece mais rápido. Tudo bem? O aumento da pressão. Fechado? Por exemplo, se eu fizesse uma reação química aqui, no Rio, à beira do mar, né, ao nível do mar, pressão é 1 atm, pressão atmosférica. Pressão atmosférica lembra que é a pressão do ar em cima da gente. Subir para Petrópolis. Petrópolis é uma cidade, de quem não sabe, Petrópolis é uma cidade serrana, aqui no Rio, adoro Petrópolis. É uma cidade serrana, aqui no Rio, você tem que pegar uma serra, ela é mais no alto. Então, imagina que o Rio está aqui, a nível do mar, Petrópolis está aqui. Pensa comigo, onde tem mais ar em cima de mim? Aqui no nível do Rio ou aqui no nível de Petrópolis? Mais ar, eu tô falando de pressão atmosférica. No nível do mar. Aqui tem, olha a distância da quantidade de ar, olha a distância em Petrópolis. No nível do mar, que a pressão é de 1 atm, eu tenho mais ar, a minha pressão atmosférica é maior. Então eu teria uma pressão maior aqui, a minha reação aqui aconteceria mais rápido. Tudo bem? Então vem cá, ó. Alguém aí conhece Petrópolis? Quanto maior a pressão, maior a velocidade. E aí agora, eu venho aqui para falar do meu último e não mais. E não menos importante, na verdade, acredito que seja um dos mais importantes. Catalisador. O catalisador, primeira coisa, catalisador não participa da reação. Na verdade, ele participa, mas ele não vai ser produto nem reagente. Ele é uma substância externa, que cria rotas alternativas. O que é isso, Carol? Cria rotas alternativas, cria mecanismos diferentes ou mecanismos alternativos para que a minha velocidade seja mais rápida, diminuindo a energia de ativação. Se eu preciso, por exemplo, de uma energia de ativação, olha para cá para você entender. Ó, se eu faço isso aqui, faço isso, beijo, aqui, ó, tô dando aula de bruxa, tá? Faço isso aqui. Você concorda comigo que eu tô saindo tanto do reagente quanto indo pro produto? Saindo do mesmo lugar, chegando no mesmo lugar. Só que eu tô percorrendo um caminho diferente. Aqui, a minha energia de ativação é esse tamanhão todo. Aqui, a minha energia de ativação é esse tamanhãozinho. O meu caminho na minha linha preta é menor que o meu caminho na linha vermelha. Então, o meu caminho na linha preta é com catalisador. É uma substância externa, não participa da reação, mas acelera essa reação exatamente porque diminui a energia de ativação. Você tem isso em você. Você, quando vai comer qualquer coisa que tem amido, a quebra começa na boca. Porque você tem uma coisa na boca chamada amilase salivar, que é uma enzima. Enzima é um catalisador. Enzimas são catalisadoras. Então, quando você come alguma coisa que tem amido, ele começa a ser quebrado na tua boca. Porque você tem ali um catalisador para acelerar a quebra desse amido. Outro exemplo, já fez maionese na tua casa? Já cortou a batata?
né? Se tu corta a batata e deixa a batata ali, ela vai ficar preta, rapidinho. Ela vai escurecer. Porque ela está reagindo com o oxigênio do ar, sofrendo oxidação. Oxidação. Tá? É o quê? Tô com sotaque. Oxidação. Por que é tão rápido? Por que você corta a cenoura? Ela escurece também, mas não tão rápido quanto a batata. Porque a batata tem uma coisa que a gente chama de catalase. É uma enzima que acelera a reação dela com o oxigênio do ar. Por isso, ó, que ela escurece rapidamente. Tá? Olha que legal. Fugi para aula de biologia agora. Vocês sabem? Salada de fruta. Renan, você com certeza já viu que salada de fruta também escurece. Também escurece porque a maçã, a banana, ela também tem enzimas que aceleram esse processo de oxidação. Aí, quando faço salada de fruta lá em casa, eu não como manga, né? Então, a manga não entra na minha salada de fruta. Mas quando eu faço salada de fruta, a única coisa que eu não como na vida, tá? De resto, eu como tudo que você possa imaginar. Eu coloco limão. Um pouquinho de limão. Renan, não é limão. Não é o limão. Não. Não é o limão como fruta, não, garoto. Suco de limão. Para evitar que ela escureça tão rápido assim. Você tá aprendendo com a Camila e você tá assistindo aula de biologia e você sabe que o limão faz alguma coisa com a enzima. Lembra que a enzima tem alguns fatores que podem desnaturar? Lembra disso? A enzima é uma proteína, né? Se a enzima é uma proteína, essa proteína pode sofrer pode desnaturar de algum jeito. Ou temperatura, ou acidez, pH. Então, quando você coloca um pouco de limão, você está alterando o pH. Então, você está meio que quebrando ali essa enzima, desacelerando a reação de oxidação. Entenderam? Aí eu vou contar uma história pra gente mudar aqui, pra eu te mostrar uma questão. Na família do meu marido, primeiro Natal, muitos anos atrás, eu fui lá. E aí eu vi que todas as crianças comiam salada de fruta. Todas. E eu achei aquilo lindo. Eu falei, gente, esse povo educado, as crianças não comem um doce, as crianças estão comendo tudo salada de fruta. Lá em casa o povo corre pro brigadeiro, pro bolo. E lá todo mundo comendo salada de fruta. Eu tava acabando de chegar, né? Primeiro Natal, não ia perguntar por quê. Passou. Agora que já tem quase 10 anos de casa, eu falei, aí perguntei, né? Depois de um tempo. Eu falei, e aí? Qual é o segredo da salada de fruta? Sabe o que eles colocavam na salada de fruta? Guaraná Dolly. O caldinho da salada de fruta não era fruta, era guaraná. Por isso que as crianças comiam, Renan, a salada de fruta e se deliciavam. E eu tava achando que só as crianças da minha família que adoravam doce. Só que, na verdade, a salada de fruta tinha guaraná como caldinho. Agora eu já sei o que eu vou fazer pro povo lá de casa. É isso. Era essa história que eu queria te contar. Então, catalisador acelera a reação porque está diminuindo a energia de ativação. Não participa da reação, mas está lá diminuindo a energia de ativação, tá? Inibidor é o contrário. O inibidor é diferente do catalisador. O inibidor desacelera, o inibidor atrasa, tá? Aí olha para cá a questão do Enem do ano passado. A biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol na segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em mono e disacarídeos, ou seja, quebrar. Processo que pode ser conduzido em meio ácido, conforme mostra o esquema. Nessa conversão de polissacarídeos, qual é a função do íon H+. Aí quando você olha para lá, você vai perceber que o íon H+ estava aqui sozinho, né? E que ele vai lá, ele quebra os polissacarídeos em disacarídeos, mas no final ele tá sozinho de novo. Ou seja, ele foi lá, tá? Ele foi lá, ajudou a quebrar, mas se regenerou. O catalisador se regenera no final. Participa, mas não é produto. Participa, mas volta a ser o que era. Então, na verdade, esse íon H+, ou esse meio ácido, está agindo com a gente como um catalisador. Então, ele está aumentando a velocidade de reação.
Olha a questão que eu tinha te falado. A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, 10 a menos 9, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade. Então, ele está levando para você aí, te dando algumas coisas e te falando que está aumentando a velocidade. Aí ele fala, o êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de... Primeira coisa, ele está falando de nanomaterial catalítico. Aí você poderia até se confundir com catalítico, de catalisador. Aí você ia lá na energia de ativação. Tá errado. Porque mesmo que ele estivesse falando de catalítico, ele não está aumentando a energia de ativação. Se ele estivesse usando um catalisador, ele não estaria aumentando, ele estaria diminuindo. Então não poderia ser a letra E. Mas como ele falou de nanomaterial... O gabarito é a letra D, maior superfície de contato. Menor tamanho, maior superfície de contato. Fechado? Não poderia ser catalisador? Poderia até ser, mas ele não elevaria a energia de ativação. Ele diminuiria. Mais uma para a gente fechar. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações. Número 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Qual é o fator que ele está falando ali? Temperatura. Ele está falando de botar na geladeira. Ele está evitando o aumento da temperatura. 2. Um procedimento muito comum em práticas de culinária é o corte dos alimentos, para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Do que ele está falando? Corte. Não é a pressão que ele está falando, ele está falando do corte. O corte, superfície de contato. 3. Na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Se eu estou falando de enzima, eu estou falando de catalisador. Temperatura, superfície de contato e catalisadores. Você fez 3 questões do Enem. Eu tenho certeza que você está sabendo tudo. Ó, da próxima vez que for fazer salada de fruta, não bota guaraná. Bota groselha. Groselha, que fica mais gostoso. Um beijo, até a próxima terça. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.